amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, na nossa seção de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa playlist sobre estudos sobre o Código Civil. Na nossa última aula nós estudamos a pessoa natural. Antes disso havíamos estudado os direitos da personalidade, depois, antes disso, a introdução ao Código Civil, e antes disso nós tínhamos estudado a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hoje vamos estudar a pessoa jurídica. Vamos estudar as pessoas jurídicas, né, que são aquelas pessoas consideradas assim pela nossa legislação como pessoas, apesar de não serem pessoas físicas. Isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos começar esse estudo por tópicos, mas essa aula eu vou dividir ela em mais 3 aulas além dessa. Nessa aula vamos estudar os conceitos gerais, as classificações, alguns assuntos importantes como a desconsideração da personalidade jurídica. Depois vamos deixar 3 aulas separadas para estudarmos algumas pessoas que são estudadas dentro do direito civil. Vamos estudar a EIRELI. Na aula seguinte vamos estudar as associações, que são uma espécie de corporação. Vamos ver a classificação ainda hoje. E depois vamos estudar as fundações. As outras pessoas, ou seja, as outras pessoas jurídicas que são do direito público, como as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as fundações e autarquias, nós estudamos essas pessoas jurídicas lá no direito administrativo. Quanto às pessoas jurídicas, as demais pessoas jurídicas, nós estudamos lá no direito empresarial, nas nossas aulas aqui de empresarial. Nós vamos ver a classificação, deixa eu achar aqui, as sociedades simples e as sociedades empresariais nós estudamos lá dentro do direito empresarial, com todas as suas outras subclassificações, né? Mas vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiramente vamos estudar um pouquinho da implicação da função social da pessoa jurídica. E aqui a gente tem que ter aquela mesma noção da função social da propriedade, né? Considerando que a empresa, né, a pessoa jurídica seria uma espécie de propriedade também dos sócios, enfim. Então, ela vai obedecer a essa mesma noção de fins sociais, aos objetivos que elas foram criados. Esse fim social, né, essa função social da empresa, ela vai ser observada tanto no âmbito externo, para com a sociedade, para o seu meio, tanto para o seu âmbito interno, dos seus funcionários, né? É um desdobramento da função social da propriedade. Assim, a empresa deve se preocupar com os impactos sociais decorrentes de sua atividade, né? Que eu falei para vocês, vai ter um impacto interno, né? A função social externa com os terceiros e o impacto interno, função social interna. Por exemplo, um exemplo dessa função social interna seria, por exemplo, a repartição do lucro entre os sócios, né? Entre os funcionários. Vamos agora estudar algumas noções conceituais, né? O que é a pessoa jurídica, então? A gente pode basicamente dividir as pessoas jurídicas em 2 grandes grupos. Existem aquelas que são as associações, as corporações, né, quando a pessoa jurídica é basicamente uma união de pessoas, e existe as fundações, que vai ser uma destinação patrimonial, apenas de uma única pessoa. Então pode ser um grupo de pessoas ou uma destinação patrimonial, tendente a uma finalidade, a um objetivo, um fim específico, e vai ser constituída por meio de lei. Porque não basta atender aos outros requisitos e não ser constituído na forma da lei. Por exemplo, pode ter uma reunião de pessoas querendo atingir um fim, um lucro, e não ser uma empresa, ser uma sociedade de fato, que não tem o seu ato constitutivo registrado lá na junta comercial, né? Então para ser uma pessoa jurídica, para ter esse status de pessoa jurídica, tem que ser na forma da lei. Assim, as pessoas jurídicas podem surgir através de uma soma de esforços de pessoas, né, que eu falei para vocês, são as corporações, ou através de uma destinação patrimonial, são as fundações. Lá no artigo 45 do Código Civil estabelece que começa a existir a pessoa jurídica a partir do momento da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, né? Então ela tem início a partir do registro. Só que quando acontece esse registro ele retroage 30 dias para outros atos praticados pelos sócios na criação. Isso é uma forma de proteção a esses sócios, porque nós vamos ver aqui que existe a teoria da autonomia ou separação. Mas já, né? Salvo quando necessário autorização governamental, esse aqui é outro ponto.
Isso aqui, a gente viu aqui agora no artigo 45, que a pessoa jurídica ela inicia a partir do momento do registro. Mas existem algumas exceções que vai precisar de mais requisitos, como por exemplo, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, elas vão precisar de uma autorização governamental. Isso aqui nós estudamos lá no direito administrativo, mas nós sabemos, estudamos lá em algumas aulas já, que as autarquias são criadas por meio de lei. As sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas são autorizadas. Existe essa diferença. Outros tipos de sociedades, como as sociedades advocatícias, elas precisam ter o seu registro lá na OAB também. Além do ato constitutivo, ele precisa ser registrado lá na OAB. Aqui da possibilidade que eu falei para vocês, né, da retroação de 30 dias após a criação da personalidade, né, para proteção das atividades praticadas pelos sócios antes da criação da empresa, né, existe essa possibilidade. E agora vamos ver a teoria da autonomia ou separação, né, que isso acontece depois do registro. O que seria isso? A gente tem de entender que a pessoa jurídica e a pessoa física são autônomas. Elas não têm nenhuma relação, elas não têm a relação. De forma que a pessoa jurídica vai ter as suas responsabilidades e a pessoa jurídica as suas responsabilidades. Existem patrimônios diferentes, existem independência entre ambas. Então, assim, se a pessoa jurídica ela vai ter as suas responsabilidades independente da pessoa física. Outra coisa que é importante nesse tópico é falar dos direitos da personalidade, né? A pessoa jurídica não tem dignidade da pessoa humana. Assim, ela não tem personalidade. Ela não tem a proteção dos direitos da personalidade assim. Mas mesmo não tendo personalidade, né, da pessoa física, dignidade da pessoa humana, ela possui proteção aos direitos da personalidade. Nós vimos isso lá nas nossas aulas dos direitos da personalidade, como proteção ao nome, proteção à dignidade, à honra. Isso aí vou deixar esse tópico para nossa aula que já foi dada aí, então não vou voltar nesse tópico, foi só para a gente falar um pouquinho. Já estudamos aqui os entes despersonalizados, né? Mas cabe nos dizer aqui nessa aula que os entes despersonalizados, apesar deles não serem pessoas jurídicas, eles vão poder sim ser responsabilizados, né, civilmente, caso pratiquem atos que venham a ferir direitos de outras pessoas, né? Então não são pessoas jurídicas, não possuindo proteção aos direitos da pessoa jurídica, né? Mas eles podem incorrer em responsabilidade civil. Assim, a responsabilidade é pessoal, solidária e ilimitada entre seus componentes, né? Por exemplo, o espólio, né? Por exemplo, o condomínio edilício. Isso segundo o 990 do Código Civil, que estabelece lá a responsabilidade dos entes despersonalizados, né? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluindo do benefício de ordem previsto no artigo 124, aqueles que contratou pela sociedade. O que é esse benefício de ordem? Esse benefício de ordem ele pode acontecer dentro das empresas, onde o sócio opta que ele seja responsabilizado apenas após o total esgotamento da pessoa jurídica, né? Então, possibilidade de um sócio requerer que ele somente seja responsabilizado depois de executado o patrimônio da empresa. Então, a empresa vai ser executada totalmente para depois apenas ele ser responsabilizado. Então, é uma possibilidade lá do 1024. Isso seria uma possibilidade também aplicada aos entes despersonalizados, né? Como aí estabelece o 990, né? Então, excluído o benefício de ordem, né? Então, dando essa possibilidade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de entes despersonalizados. Temos aí a sociedade de fato, que é uma reunião de pessoas para praticar para dividir as despesas, né? Eu coloquei aqui participar de despesas e lucros. Temos o edifício edilício, né? Mesmo ele tendo CNPJ, ele não tem personalidade jurídica. Temos o espólio, temos a herança jacente, temos a herança vacante, todos são entes despersonalizados. Temos o nascituro também. Que apesar dele só adquirir a personalidade, nós estudamos aqui em nossas aulas, né? Que apesar do
nascitura ele não ter personalidade ainda, ele só vai ter depois que nascer com vida, ele vai ter a proteção de alguns direitos da personalidade. Vamos dar agora o próximo tema, o tópico 3 aí, ó. Responsabilidade civil e penal ambiental da pessoa jurídica, né? Esse tópico é muito importante. Então, a responsabilidade penal ambiental, lá segundo a Lei 9.605 de 1998, lá estabelece a possibilidade da imputação penal para pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, as duas. A gente vai ver a classificação ainda e vamos ver a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. A pena aqui é variável, pessoal. Ela pode ir desde multa, de suspensão da atividade até exclusão total da pessoa jurídica. É claro que essa exclusão ela não está prevista para as pessoas jurídicas de direito público, diferentemente das pessoas jurídicas de direito público, né? Existe aqui uma desnecessidade de demonstração do dolo, basta que exista o dano ambiental para que a pessoa jurídica, seja ela privada ou pública, seja responsabilizada, né? Independente de dolo, se houve culpa ou não, através da presença simultânea do sócio da empresa no polo passivo. Porque antigamente existia essa discussão, né? Que para a empresa ser responsabilizada, necessariamente o sócio teria de estar presente naquele momento. E hoje o entendimento é que não precisa da demonstração do dolo, né? E não precisa o sócio da empresa estar presente, né? Então, para pessoas jurídicas não cabe habeas corpus, e sim mandado de segurança. Lembrar daquele caso que houve lá, onde aquela barragem caiu e, enfim, causou aquele desastre lá no Nordeste. Então, para esses casos, para a empresa continuar funcionando, mesmo após um desastre, um crime ambiental, não vai caber o habeas corpus, e sim um mandado de segurança. Isso aí é segundo esse agravo regimental aí no habeas corpus 244 lá de Pernambuco. Outra coisa é a responsabilidade civil. Já aqui dentro da responsabilidade civil, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado respondem de forma diferente. Primeiramente, as pessoas jurídicas de direito privado. Elas vão responder de forma subjetiva, vai ter de ser aferido, naquele caso, se houve dolo, se houve culpa e tal. A prescrição vai ser de 3 anos. Isso é importante, porque no outro tema aqui que nós vamos ver vai ser de 5 anos. Então, existem algumas exceções, né? Por exemplo, responde independente de culpa, de forma objetiva, quando causar o dano ambiental, que nós vimos, né? Tem a Lei 12.846 de 2013, que estabelece a responsabilidade objetiva, civil e administrativa, no caso quando a empresa privada pratica atos contra a administração pública. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, né, se essa pessoa for de direito privado, mas ela presta serviços públicos, né, aí como as concessionárias, as permissionárias, né, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que nós vamos ver que mesmo que a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas tenham a maior parte do seu patrimônio do Estado, né, e seus fins sociais são para o bem comum, elas são empresas privadas e não empresas do direito público, são empresas do direito privado. Vamos ver agora um pouquinho das pessoas jurídicas de direito público. Elas vão responder objetivamente, isso a gente sabe. Independentemente de dolo ou culpa, se elas causaram dano, elas vão ter de responder. Como eu falei para vocês, o prazo prescricional aqui vai ser de 5 anos. A administração pública vai ter o direito de regresso, é claro que ela vai ser acionada e depois que terminar, ela vai ter direito de regresso contra aquele agente dela que causou o dolo ou com culpa, né? Isso vai ser averiguado no caso. Uma coisa importante é que não existe a possibilidade do processo que ela está sendo acionada de denunciação à lide. Não existe a possibilidade dela chamar, então, aquele agente público, né? Sobre denunciação à lide, nós já fiz aqui a aula para vocês lá de processo civil, explicando sobre a denunciação à lide. Continuando para o próximo tema, né, desconsideração da personalidade jurídica. Nós já estudamos esse tema aqui dentro do Código de Processo Civil, vimos que esse tema ele entrou como uma das formas de intervenção de terceiros, né? Ele foi colocado dentro do Código agora como uma das modalidades típicas, né? E saiu outras que nós vimos lá. Então, como que acontece? Na verdade é a seguinte, nós vimos que existe a teoria da separação. Pessoa física é responsável pelos seus atos e pessoa jurídica pelos seus atos. Mas existem situações onde a pessoa física, ela tenta driblar a lei, digamos assim, para ficar mais fácil.
ela tenta ocultar os seus bens, ou a pessoa jurídica tenta ocupar os seus bens na pessoa do sócio, de uma forma que vai prejudicar terceiros. Nesses casos, é possível desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica e responsabilizar o sócio diretamente, porque ele está tentando, então, digamos assim, prejudicar terceiros utilizando da empresa. Então, isso seria a desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui temos a teoria maior e a teoria menor. O que é isso? O nosso Código Civil adota a teoria maior. Nós vamos ver aqui no artigo 150 que existem requisitos específicos para se desconsiderar a personalidade jurídica. Já o Código do Consumidor adota a teoria menor. Na teoria menor não precisa de requisitos. Basta que a pessoa jurídica não tenha fundamentos, não tenha dinheiro, não tenha forma de pagar o consumidor, né, por alguma dívida, alguma coisa. Basta que a pessoa jurídica não tenha meios, esteja inadimplente para pagar o consumidor, para que se desconsidere aquela pessoa jurídica e responsabilize o seu sócio. Mas no Código Civil é adotada a teoria maior, ou seja, precisa de requisitos para se desconsiderar a personalidade jurídica. Quais são eles? Artigo 150. Vai precisar haver o abuso da personalidade jurídica. Isso é um gênero, do qual tem duas espécies. Esse abuso da personalidade jurídica pode acontecer de duas formas. Ou um desvio de finalidade, está desviando a função da pessoa jurídica para a pessoa física, ou uma confusão patrimonial, quando o sócio começa a esconder os seus bens na empresa e a empresa começa a esconder os seus bens no sócio. Existe uma mistura patrimonial. Nesse caso, sim, pode ser acionado. Desconsideração inversa, né? Então aqui é a possibilidade que nós já estudamos lá amplamente, então não vou falar aqui muito, vou só falar dessa possibilidade, onde pode ser aplicado de forma inversa, onde pode se desconsiderar a pessoa do sócio para acionar a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa tem devedores e ela começa a esconder os seus patrimônios na sua empresa. Então pode se desconsiderar ela como pessoa física para acionar a pessoa jurídica, porque ela está escondendo os seus patrimônios lá. Aqui existe aquele requisito da confusão patrimonial que nós vimos agora, né? Forma de intervenção de terceiros, ver a aula de processo civil, já falei para vocês. O momento aqui, ela pode ser utilizada em qualquer tempo, tanto no processo de conhecimento, processo de execução, lá na no cumprimento de sentença, na execução de títulos extrajudiciais. Vamos ver agora o último tema dessa aula, que é a classificação. As pessoas jurídicas podem ser classificadas quanto à sua nacionalidade. E aqui existe o requisito de onde foi escrito, onde foi constituído, né? O que define o local é onde foi registrado, se foi registrado no Brasil ou se foi registrado no exterior. Esse tema é importante porque a nossa Constituição ela veda algumas atividades que não podem ser praticadas aqui no Brasil por pessoas estrangeiras, como atividades de comunicação, deixa eu ver aqui, outro exemplo, mineração não pode ser praticado pelas pessoas jurídicas de direito internacionais, né? Então elas se dividem em nacionais e internacionais. Outra classificação quanto à função exercida, né? Esse tema aqui é importante. Aqui a função exercida, né? O critério vai ser da exclusão. O nosso Código Civil ele estabelece quem são as pessoas jurídicas de direito público. E se não for pessoa jurídica de direito público, vai ser então pessoa jurídica de direito privado. Aqui também tem a diferenciação das pessoas de direito público interno e as pessoas de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público externo seriam, por exemplo, os estados independentes, como o Brasil, Estados Unidos. Temos a ONU, a OEA, são pessoas jurídicas de direito público externo que vão atuar no âmbito internacional. E aqui, dentro do direito público interno, temos a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as fundações. As autarquias, né, e as demais entidades de caráter público criadas em lei. Quando fala assim, as demais entidades de caráter público criadas em lei, né, no inciso 5º, se refere às fundações públicas, né? Porque nós sabemos que tem as fundações privadas que nós vamos estudar aqui nas próximas aulas de Direito Civil. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas não entraram nesse rol aqui. E daí nós temos de usar o método da exclusão. Então elas vão ser pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que a maior parte do capital delas seja do direito público, né, do Estado. E mesmo que seus fins sejam voltados para
para os fins comuns da população, mesmo que a criação delas dependa de autorização de lei. A sociedade de economia mista e as empresas públicas são do direito privado e não do direito público interno. Então vamos lá, direito público privado, está lá no artigo 44, critério da exclusão, né? Não são pessoas jurídicas de direito público interno, foi o que eu falei para vocês, né? A sociedade de economia mista e as empresas públicas. Lá no artigo 44, esse rol a gente deve interpretar ele de forma exemplificativa e não de forma taxativa. Temos as associações, as sociedades, as fundações. E as fundações aqui, as fundações privadas, porque nós vimos que as fundações públicas são de direito público interno. As organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. As empresas individuais de responsabilidade limitada, vamos estudar na nossa próxima aula, são chamadas de EIRELI. Porque antigamente existia... Não, vou deixar esse tema para a EIRELI, na nossa próxima aula vamos estudar. Já vou acabar essa aula aqui e vou gravar a seguinte. Outra forma de classificação seria contra a estrutura interna, né? Contra a estrutura das pessoas jurídicas. Então temos as corporações. As corporações que são basicamente o critério de classificação se é uma corporação, nós já vimos. As corporações é um grupo de pessoas que se unem para um objetivo. Esse objetivo vai poder ser fim lucrativo. No caso, se for fim lucrativo, são sociedades. Ou fins sociais. Para fins sociais são chamadas de associações, né? O objetivo não visa lucro. Elas podem ter lucro, mas o lucro vai ser revertido na própria associação. As sociedades, o objetivo dela visa lucro, obtenção de lucro. As sociedades elas podem ser divididas em simples ou empresários. Qual que é a diferença entre simples e empresários? Isso nós estudamos lá no direito empresarial, nas nossas aulas aqui de empresarial. As simples, o sócio ele precisa estar necessariamente presente. Já empresarial não, ele não precisa estar necessariamente presente, como por exemplo, supermercado, farmácia. A simples seria como, por exemplo, um empresário do dentista, que ele vai, cria o seu consultório ortodontológico. Como eu falei para vocês, a divisão aqui seria de corporações, união de pessoas, ou a destinação patrimonial de uma pessoa, que seriam as fundações. As fundações elas não visam lucro também, elas têm um fim social e uma finalidade finalística, quando foi criado ela. E a gente vai deixar o estudo das fundações específicas para uma aula específica. E aqui nós terminamos a nossa aula. A nossa próxima aula vamos estudar a EIRELI, ou seja, essa classificação aqui que nós vimos das empresas individuais de responsabilidade limitada. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido útil para vocês e até o nosso próximo vídeo.